Neste exato segundo de vídeo, o Golfo do México acaba de engolir um campo de futebol inteiro lá na Louisiana. Isso não é só hoje ou agora. Acontece a cada 100 minutos, num ciclo que não tem fim. O litoral desse estado está evaporando num ritmo tão absurdo que os cientistas já deram o veredito. Essa é disparada uma das maiores tragédias de perda de território no planeta inteiro. O próprio chão sob os pés das pessoas afunda 3 centímetros a cada 12 meses. A água devora bairros, destrói a fauna e apaga séculos de cultura e sobrevivência local. 1.900 milhas quadradas já desapareceram do mapa. Mas segura essa verdade que ninguém te conta. O exato rio que esculpiu a Louisiana inteira, erguendo tudo do zero durante milênios, é hoje o grande culpado por varrer esse lugar da face da terra. Para piorar, as barreiras que a gente inventou para domar essa água só transformaram tudo num pesadelo. Já tem muita família que viu a própria casa ser arrastada pela correnteza. Pescadores estão assistindo de camarote o ganha-pão deles afundar no oceano. Enquanto isso, engenheiros correm contra o tempo com um projeto tão insano que ou salva o litoral de vez ou aniquila o restinho dele. Tem salvação para a Louisiana? Ou já passamos do ponto sem volta? Aquele estado não está sumindo devagarzinho. A velocidade dessa destruição deveria deixar a nação inteira em pânico total. Desde os anos 1930, a região já perdeu 1.900 milhas quadradas de chão firme. Esqueça aquela erosão comum de praia, ou a maré engolindo um pedacinho da orla. Pedaços gigantescos do continente simplesmente sumiram no mar, e a mídia não deu um pio sobre isso. Para você ter uma noção real do estrago, é como se os distritos de Ibéria, São Martinho e Santa Maria fossem fundidos e deletados do globo no tempo de uma única vida humana, e o ritmo só acelera. O pessoal da Autoridade de Proteção Costeira já fez os cálculos do que rola se nada mudar por lá. E a previsão do futuro é bizarra demais para acreditar. Mais 4.000 milhas quadradas sumindo nos próximos 50 anos. É o fim da linha para o condado de Lafayette. Adeus também para a região de Vermilion, Acádia, Jeff Davis e Cameron. Todos esses lugares devorados por um oceano que nunca deveria ter chegado ali. Cidades onde a galera nasceu, criou os filhos e enterrou seus mortos vão virar mar aberto. Aquela história do campo de futebol parece sensacionalismo, né? Mas é a pura e brutal verdade. A cada 100 minutos, 24 horas por dia. Madrugada adentro, seja feriado ou em qualquer estação do ano. Mais um gramado gigante cai para o fundo das águas. São 14 campos por dia, cara. Quase 5.000 anualmente. A matemática está destruindo a Louisiana sem dó. Por baixo da terra, é o próprio solo quem está apunhalando os moradores pelas costas. A costa desse estado despenca uns 3 centímetros anualmente. É um dos colapsos de afundamento mais brutais já registrados em todo o globo terrestre. O chão se comprime sozinho enquanto a matéria orgânica apodrece nas profundezas. Para ajudar, arrancar petróleo e gás lá do fundo tirou a sustentação da terra. E sugar a água subterrânea só colocou lenha nessa fogueira do desabamento. O resultado? Um litoral que não está apenas sendo mordido pelas beiradas pelas marés. Ele afunda feito âncora, facilitando o trabalho da enchente que já vem subindo com tudo. Mas a pior ironia dessa conta é justamente o que parou de chegar ali. Para um pântano sobreviver, ele precisa que o rio traga lama fresca o tempo todo. Só assim a terra cresce para cima e empata o jogo com a subida do mar. Sem isso, a planície vai morrendo afogada, até sumir num piscar de olhos. E já faz quase um século que esses sedimentos pararam de chegar. O motor natural que ergueu esse litoral por milhares de anos pifou. Um trabalho de milênios está sendo apagado em poucas décadas. O resumo da ópera é cru e direto. A costa da Louisiana está sumindo do mapa num piscar de olhos. O chão que tantas famílias chamaram de lar está afundando, e a contagem regressiva nunca soou tão assustadora. Para sacar o motivo de a Louisiana estar evaporando, a gente precisa voltar lá no princípio de tudo. Muito antes de surgirem as metrópoles, as estradas de asfalto ou os paredões de contenção. Ao longo de centenas de milhas em suas margens, o rio Mississippi operava um verdadeiro milagre. Ele estava construindo um estado inteiro do absoluto zero. Durante milhares de primaveras, as águas seguiam seu instinto natural e transbordavam sem dó. A correnteza rompia os limites e cobria as planícies com um imenso lençol raso de águas barrentas. E assim que a maré baixava de vez, um tesouro ficava para trás. Pura terra fértil. Camada por camada, ano após ano, forrando cada canto dos pântanos e várzeas no sul da região. Aquelas águas não estavam apenas de passagem pelo terreno. Elas eram as construtoras.
Aquela lama toda formou os pântanos e esculpiu as ilhas de barreira. Criou do nada a terra onde gerações futuras iriam plantar, e o próprio chão que sustentaria bairros inteiros mais tarde. Cada centímetro do litoral da Louisiana é o resultado direto de milhares de anos de muito trabalho duro da natureza, com o grandioso Mississippi cumprindo à risca sua função no planeta: transbordar, depositar, criar e repetir a dose. Até que a humanidade resolveu bancar o chefe. Os diques que hoje cercam a bacia surgiram por uma necessidade vital e totalmente compreensível. Aquelas mesmas cheias que esculpiram a paisagem por milênios causavam um estrago brutal, especialmente para as pessoas que tentavam sobreviver ali por perto. Cidades inteiras sumiam, plantações eram dizimadas e muitas vidas acabavam ceifadas. O Corpo de Engenheiros do Exército levantou um baita sistema de barreiras e paredões. A ideia era domar as águas e garantir a segurança do povo, além de transformar o leito numa rota segura para turbinar o agronegócio e o comércio em escala colossal. O plano foi um sucesso absoluto. As inundações acabaram de vez. A correnteza ficou presa como num corredor gigante, e todo aquele material que levou milhares de anos moldando a costa acabou engarrafado nesse mesmo duto, sendo arrastado direto para o fundo do Golfo do México, ignorando completamente os manguezais que morriam à míngua. Um desperdício total para um litoral que definha de fome por falta dessa terra. Assim que as represas subiram, a contagem regressiva para a ruína disparou. Isso não é achismo de ninguém. É o puro retrato da realidade. Toda a vida que pulsava ali só existia graças a um ciclo ininterrupto da natureza. Uma engrenagem muito mais antiga do que qualquer livro de história. Quando cortaram esse cordão umbilical, a expansão do litoral travou na mesma hora. E uma margem paralisada, presa numa área onde o solo cede e os oceanos avançam. Não tem como resistir intacta. Ela simplesmente vira pó. As obras que prometiam blindar a região acabaram engatilhando a tragédia que hoje engole tudo. As águas não traíram ninguém. A culpa é 100% das péssimas escolhas da humanidade. E quem vem pagando uma conta salgada desde então é a nossa costa. Lá na região de Terrebonne, existe um cantinho conhecido como a Ilha de Jean Charles. É uma faixa minúscula de terra invadindo o Golfo, onde mal cabe uma rua. E a água ameaça de todos os lados. Os moradores criados nesse lugar falam dele com a mesma nostalgia de um sonho bom. Silêncio absoluto, beleza surreal, um verdadeiro Éden, onde dava para dar um pause na realidade assim que você pisasse lá. Um pico com uma vibe que você não acha em nenhum outro canto do planeta. Só que hoje, esse lugar foi praticamente deletado do mapa. Na sua época de ouro, a ilha abrigava uma galera. Umas 600 cabeças, linhagens inteiras fincadas ali há muitas gerações, quase todos com sangue nativo americano, que ergueram seu império inteiro naquela faixinha costeira da Louisiana. O pessoal tirava o sustento pescando nos pântanos e catando caranguejo por ali. Criaram a molecada e enterraram os coroas naquele mesmo chão suado pelos seus ancestrais. Aquela terra era o próprio DNA deles, não só um CEP. Até que o oceano começou a engolir tudo. Os canais onde a rapaziada pescava direto viraram meras valas de esgoto puro, sufocados e totalmente cortados do ecossistema absurdo que pulsava antes. A vegetação nas beiradas virou só um cemitério cinzento. Raízes asfixiadas pelo sal que invade implacavelmente o continente ano após ano. Pistas que eram tranquilas há 10 anos, agora somem toda hora debaixo das tempestades. Onde o pé batia firme, agora é só mar aberto. E onde começava a água, o Golfo já dominou de vez. Hoje em dia, mal sobra uma dúzia de famílias segurando a bronca lá na ilha. Lá em 2016, essa tropa ganhou um negócio totalmente inédito. Uma grana pesada do governo para mudança, algo nunca visto na história do país. Foi a primeiríssima vez que uma parada dessas rolou nos Estados Unidos. Um empurrão financeiro para a galera subir para o norte, fugindo daquele terreno, que o próprio sistema já jogou a toalha e admitiu que está com os dias contados. Os primeiros refugiados climáticos da América, um rótulo que absolutamente ninguém queria botar na testa. Alguns já meteram o pé de lá, subindo umas 30 milhas rumo a Roma. Só que a água caça eles lá também. Qualquer chuvinha de nada já traz o caos de volta. O nível bate mais alto, colando mais junto. Aquela bolha de segurança tá indo pro buraco. A galera que viu a ilha derreter literalmente debaixo dos próprios narizes. Não tá pistola daquele jeito clichê que a gente espera. A dor deles é de luto real. Passaram anos metendo a boca no trombone. Esfregaram na cara do país o fim do próprio lar, torcendo para alguém no norte acordar para a vida. A ilha de Jean Charles não é aquela historinha boba para dar medo. Sobre o destino do litoral de lá, é a prova cabal do apocalipse que já aconteceu. E dezenas de outros vilarejos no mesmo barco
estão assistindo a maré subir do mesmo jeito. O solo do estado não está apenas sendo afogado pelas enchentes na superfície, o negócio está desmoronando lá nas profundezas também. E a ciência que mapeia esse colapso é exata e te deixa de cabelo em pé. A costa dali afunda bizarros 3 centímetros a cada santo ano. Parece mixaria, até a ficha cair e você sacar a gravidade da parada. Soma isso na conta de várias décadas, espalhado por centenas de milhas litorâneas, num cenário que já precisava respirar por aparelhos para ficar acima do oceano. Os maiores crânios da geologia mundial jogam a Louisiana no top das regiões mais ferradas da Terra. A Terra não está se acostumando num ritmo de boa. Na visão da ciência, é queda livre total, com várias pancadas acelerando o caos ao mesmo tempo. O primeiro golpe violento vem justamente da tal riqueza orgânica natural. Com a decomposição da matéria orgânica subterrânea, a Terra vai cedendo aos poucos. Num ecossistema equilibrado, as cheias anuais do rio Mississippi trariam lama suficiente para compensar esse afundamento. Seria uma reposição constante de terra nova, cobrindo o que afundou. Mas sem esse barro todo, a estrutura entra em colapso total. O chão afunda sem parar e não chega nada para tapar o buraco. O segundo golpe vem da nossa própria espécie, com uma força destruidora. Foram décadas sugando petróleo e gás do litoral da Louisiana, esvaziando as reservas que sustentavam o solo. Isso praticamente arrancou os pilares invisíveis que mantinham a superfície firme. Secar os aquíferos multiplicou o estrago. Sem os líquidos, as camadas superiores desabaram esmagando os espaços vazios. Cada poço perfurado lá no fundo funcionou como um acelerador silencioso para o naufrágio da costa. O aumento do nível do mar transforma tudo num cenário apocalíptico. Qualquer subidinha nas águas do Golfo já causa um estrago absurdo. Afinal, o continente também está indo ladeira abaixo para encontrar as ondas. Os pesquisadores batizaram essa loucura de dupla compressão. O oceano engolindo por cima, enquanto a terra desaba para dar as boas-vindas. O ritmo surreal em que o mar avança em certos pontos da Louisiana bate recordes globais, sendo um dos mais letais do planeta. Hoje, radares a laser e satélites escancaram cada milímetro dessa catástrofe com uma precisão absurda. Eles medem o afundamento da orla ano após ano, literalmente centímetro por centímetro. O resultado visual de todo esse rastreamento é um verdadeiro show de horrores. Pedaços gigantes do mapa que seus avós pisavam tranquilamente em terra firme agora não passam de mar aberto nos levantamentos mais recentes. O grande vilão dessa história toda é o maldito efeito dominó. Sem os pântanos, some também o escudo natural que blindava o continente contra os furacões. A ressaca das tempestades avança rasgando, sufocando a vegetação restante. Isso acelera a erosão e espalha o mar aberto, deixando o caminho livre para o próximo furacão avançar com tudo. É um ciclo vicioso brutal, e até o momento nada consegue freá-lo. Mas lá no Quartel-General de Defesa e Restauração Costeira em Baton Rouge, os caras estão quebrando a cabeça com uma tática gigantesca, algo jamais testado no mundo. A sacada é forçar o rio Mississippi a voltar às raízes e trabalhar como antigamente, injetando terra fresca nas várzeas que estão morrendo, e ressuscitar uma costa que 100 anos de engenharia humana acabaram destruindo sem querer. O esquema levou o nome de desvio de sedimentos. Trabalhando em cima de maquetes gigantescas do rio Mississippi, a equipe de engenharia simula a rota exata que a água barrenta faria. Eles calculam o impacto nas baías e quantos hectares de pântano dá para recuperar na prática. O plano principal é rasgar os barrancos e socar compotas monumentais no meio do caminho, para então assumir o controle total das correntes do Mississippi, empurrando todo esse caldo rico em nutrientes de volta para as baías moribundas que pedem socorro. O roteiro costeiro de 2017 cravou 2 polos de desvio, um focado no Estreito de Breton a leste e outro na Baía de Barataria a oeste. Juntos, eles representam a aposta de restauração litorânea mais agressiva da história norte-americana. A correnteza que atravessa essas passagens levaria toda a lama e terra direto para o mar aberto. Todo esse material se acumula no fundo, criando aos poucos uma nova base de pântano que surge das profundezas. A galera da engenharia trata isso como uma recriação perfeita do que a própria natureza faz. É basicamente dar um reset naquele processo geológico que as represas acabaram travando. As previsões dessa galera trazem uma esperança absurda. Os estudos mostram que em algumas décadas, esses desvios darão origem a milhares de hectares de áreas alagadas novinhas. Frear aquela destruição brutal de território e dar uma chance real de sobrevivência para o pessoal da costa contra o avanço do Golfo. Só que os especialistas tomam muito cuidado com o que prometem. Ninguém ali está garantindo que vai trazer de volta o território que a Louisiana já viu sumir. Quase 1.900 milhas quadradas de chão que a água engoliu já eram,
não voltam mais. A grande sacada desses canais é conseguir estancar a ferida de vez, levantar uma barreira de proteção de verdade e ganhar aquele tempo precioso para o estado se adaptar. O rio Mississippi já esculpiu esse litoral no passado. O grande lance é saber se dá para forçar a barra e fazer ele repetir a dose. Mas não pense que o povo de lá está todo feliz com essa ideia. Afinal, o sustento e a vida de milhares de famílias dependem inteiramente das águas da Baía de Barataria. Essa tal solução milagrosa traz um peso absurdo de destruição como efeito colateral. E a guerra que isso gerou bota em xeque o real significado de tentar salvar uma área litorânea. O grande vilão dessa história é a quantidade de sal na água. Aquela imensidão de brejos e braços de mar não é só um monte de água qualquer. É um ambiente natural, onde o equilíbrio funciona na base da precisão absoluta. O balanço entre a água doce e salgada é quem dita as regras de quem procria e quem sobrevive na área. Imagina jogar uma quantidade bizarra de água doce do rio Mississippi lá dentro da baía. Essa harmonia vai para o espaço na hora. Para os bichos que nadam, o choque de realidade já é tenso. Agora para as ostras, que ficam cravadas no fundo e não se mexem nem 1 milímetro dali. É praticamente assinar o atestado de óbito delas. Um cara chamado Ralph Pausina, que chefia a associação de criadores de lá, respira esse mercado de ostras desde que nasceu. Ele passou décadas ralando no mar, até que o tamanho da encrenca ficou óbvio demais para tentar disfarçar. Acontece que o trajeto que os caras desenharam para esse tal canal passa bem por cima dos pontos onde famílias inteiras tiram ganha-pão faz séculos. E esse povo não vai tomar só um prejuízo de leve, não. Eles estão olhando de frente para a aniquilação total dos viveiros que alimentaram os seus tataravós. E sem a menor garantia de que vão conseguir dar a volta por cima depois. O pessoal da pesca do camarão também não tira o olho dessa novela. Barataria entrega um camarão marrom que você não acha em lugar nenhum da Louisiana. Um bicho que só prolifera graças ao nível atual de sal. Bagunçou a água. Você detona completamente a rotina que mantém esses pescadores vivos. A galera da agência CPRA até marcou umas reuniões com o setor pesqueiro e os órgãos ambientais, na maior luta para tentar achar um meio termo que acalmasse os ânimos. Pesando a pressa em recuperar o lugar e o desespero de uma população que já vive com a corda no pescoço para pagar os boletos, só que até agora esse papo não deu em absolutamente nada. E a realidade mais sinistra no olho desse furacão todo é que talvez seja humanamente impossível bolar um jeito de salvar aquele litoral, sem forçar alguém a perder algo que não tem preço nem substituto. O mapa está encolhendo, mas a cultura e a vida daquele povo também estão descendo pelo ralo. E até agora, ninguém achou a fórmula mágica de proteger as duas coisas. A Louisiana acha que está brigando por um problema local, mas estão redondamente enganados. O pesadelo na costa do Golfo serve de alerta máximo para qualquer país banhado pelo mar. Mas a humanidade continua fazendo vista grossa. Pelo mundo, deltas inteiros estão evaporando. Acontece no Nilo, lá no Egito, no Mekong vietnamita e no complexo Ganges-Brahmaputra, em Bangladesh. Qualquer grande foz no globo sofre da mesma fragilidade extrema da Louisiana. Costas sem sedimentos, chão afundando e oceanos implacáveis. Tudo gerando uma tragédia anunciada, que acelera a cada nova década. A Louisiana só largou muito na frente nessa corrida fatal, virando o laboratório prático e real mais insano, do pesadelo que o resto do planeta logo vai encarar. O drama nacional vai muito além de saudosismo e cultura. Esse litoral protege bases vitais, que garantem quase 20% de toda a energia americana. As rotas navais dessas águas ligam o coração dos Estados Unidos ao comércio global. Os megaportos que movimentam as riquezas do país todo dependem de uma barreira litorânea que perde o tamanho de um campo de futebol a cada 100 minutos. A tempestade não castiga unicamente a Louisiana. É o colapso estrutural da nação inteira, mascarado de drama regional. Anos de inércia do governo transformaram um perrengue controlável numa ameaça de extinção. A grana do resgate atrasou, foi miserável e travou na politicagem geral. O resultado espremeu tanto o cronograma que salvar virou utopia, forçando especialistas a matarem no peito, em anos, uma bucha de várias gerações. O caos climático enforcou mais ainda esse relógio. Previsões oceânicas que pareciam coisa de cinema já estão batendo na nossa porta, esmagando sem pena uma borda que já desmoronava sob sua própria fragilidade. A janela de salvação não está só fechando. Em vários picos, já trancou de vez. A ilha de Jean Charles nunca quis virar símbolo, mas o destino cobrou a conta. É a prova viva do preço do atraso. O retrato brutal de um povo engolido pela maré.
A tragédia da Louisiana não é o ato final. É o pontapé de um apocalipse global que a galera lá fora finge que não começou ainda. Puxa na memória o cenário da ilha de Jean Charles rapidão. Foca nas últimas 12 famílias agarradas com unhas e dentes àquele filete de terra, cercadas por um mar insaciável, ilhadas no que elas mesmas batizaram de pedacinho do céu que a humanidade simplesmente esqueceu de resgatar. Troncos mortos encarando as ondas, canais que matavam a fome de geral, agora são poças silenciosas e podres. O asfalto brutalmente engolido pelos temporais a cada nova virada de estação. A galera dali cantou essa pedra há décadas. Mostraram na prática o desastre pros figurões. Esfregaram na cara o avanço do mar. Listaram as perdas e imploraram socorro. Durante anos a fio, o suporte foi piada. Quando os Estados Unidos finalmente assinaram o atestado de óbito da ilha de Jean Charles, a maré já tinha feito a limpa, e a Louisiana segue girando nessa mesma roleta russa. O sinal vermelho grita pesado muito antes do caos estourar na cara. A reação só aparece quando a desgraça já virou irreversível. E justamente naquele limbo cego entre esses dois picos, terras derretem e povoados viram poeira. E modos de vida erguidos ao longo de gerações são silenciosamente apagados por águas que nem deveriam estar ali. Os engenheiros lá em Baton Rouge continuam na luta. Os projetos de desvio seguem a todo vapor, enfrentando resistências, mas ainda carregando uma esperança real de que o rio Mississippi consiga restaurar o que um século de engenharia acabou destruindo. Essa batalha é real e tem um peso gigantesco. Mas mesmo que tudo dê certo, a Louisiana jamais recuperará o que já perdeu. As 1.900 milhas quadradas sumiram. As famílias que partiram se espalharam. As comunidades engolidas pelo Golfo não vão voltar. Agora só resta uma escolha. O mesmo dilema que a Louisiana esfrega na cara do país há décadas e que o mundo começa a perceber que também enfrenta. Agir cedo pagando muito sem garantias ou demorar e sofrer danos catastróficos quando não houver mais saída. Um campo de futebol some a cada 100 minutos. O tempo não vai pausar, até a decisão ficar mais fácil.